Gente, boa tarde. Aqui é Silvano, falando mais uma vez com meus amigos do canal Encontrando o Seu Norte. Quero agradecer a todas as pessoas que estão me dando os parabéns, que foram várias que estão gostando dos vídeos, dos diálogos. Esse é um feedback, que vocês vão dizendo na rua e também comentando nos nossos vídeos, sugestões. Quero agradecer inclusive a Dr. Elber, meu colega, que disse que gostou bastante dos vídeos e da sugestão de filme. Inclusive ele me deu uma sugestão de um filme que é O Menino do Pijama Listrado. Obrigado, Elber, depois eu vou assistir e lhe dou um retorno. Esse final de semana eu estava em uma reunião do movimento que eu participo da Igreja Católica, Movimentos Focolares, e nesse movimento tem as faixas etárias, de meninos de 10 anos, até 10 anos, de até 14 anos. Eu ajudo com a minha cunhada Edênia a acompanhar as crianças de até 9 anos. No momento que a gente pedia que eles contassem essas experiências, se ele tem algo para contar, ele me contou uma coisa, um desses meninos que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, que percebendo que na sua casa, no seu orçamento familiar, estava passando por dificuldade, ele teve uma ideia. Imagina, uma criança de 7 anos, me chamou muita atenção. De fazer algo para que ajudasse no orçamento familiar. Ele teve uma ideia. Ele aprendeu a fazer com biscuit alguns bonequinhos. Aí ele fez os biscuits e começou a vender. Arrecadou uma certa quantia boa e deu para a mãe o dinheiro. Que disse que era para contribuir no orçamento familiar. Aí isso me chamou para o seguinte questionamento. Será que eu na minha casa eu estou trazendo para a discussão do meu orçamento familiar os meus filhos, ensinando ele a lidar por dinheiro, a minha esposa, ou eu trato o meu orçamento familiar diferente da minha esposa? Será que eles sabem o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, o quanto precisa para sustentar a casa, para quando eu dizer o não para ele saber por que estou dizendo não? Porque muitas vezes os filhos pedem as coisas para a gente diz o não, mas não explica por quê. E é desde criança que a gente aprende a lidar com a questão financeira. E esse vídeo de hoje, algumas sugestões de como ter o cuidado para não se endividar. Na revista Cidade Nova, uma revista que eu sou assinante, ela traz vários temas em discussão, inclusive discussão financeira. Um dos temas que eu recomendo que vocês leiam depois na revista de janeiro de 2019, que diz o seguinte: 7 motivos para não se endividar. O primeiro motivo é que ela diz o seguinte, que em novembro, aliás, não é o primeiro motivo, ela abre a reportagem no seguinte, que em novembro de 2017, 60% das famílias brasileiras estavam com endividamento fora do controle. E o primeiro motivo que ela diz para não se endividar é o seguinte, é a tranquilidade. Porque a partir do momento em que eu vou me endividar, e aquele endividamento, se eu não faço o estudo prévio, ela tira a minha tranquilidade. E muitas vezes essa tranquilidade, eu não percebo que essa falta de tranquilidade é por motivo de eu não estar conseguindo honrar com meus compromissos financeiros. E se você não está agindo de forma tranquila, isso afeta em várias situações que a gente já sabe quais são. O segundo motivo é evitar o consumismo. Aí ela faz a seguinte sugestão: quando você for comprar algo, faça as 3 perguntas. Preciso disso? Ah, preciso. Mas eu preciso agora? Ah, preciso. Mas eu tenho condições de pagar? Se a resposta for não, não deixe de ter, não compre. O terceiro aspecto que ela traz com esse endividamento que eu faço, eu vou estar contribuindo para que as instituições financeiras tenham cada vez mais lucros, né? E, por exemplo, financiamentos de longo prazo, eu acabo pagando 2 ou 3 vezes mais o valor daquele bem. O quarto ponto é o seguinte: cuidado no seu endividamento, porque geralmente nesses contratos de financiamento ela traz algumas cláusulas chamadas riscos ocultos que eu não leio e não percebo, tais como: esses contratos geralmente protegem as instituições financeiras das grandes oscilações do mercado financeiro. Exemplo, em 2017, vários mutuários, são aquelas pessoas que devem algum financiamento imobiliário de uma grande instituição financeira do Brasil, que domina esse mercado, notificou, mesmo pessoas estando com as prestações pagas, e depois no final do financiamento, quitou tudo pensando que estava livre, foram notificadas para pagar saldos residuais. Mas saldo residual de quê? Quando a pessoa foi ver, porque o banco alegava que teve oscilação financeira no mercado e aquele lucro que ela previa de ter no seu financiamento não teve. Aí força o consumidor a pagar. E isso acaba tendo discussões judiciais, então tenha cuidado. O quinto ponto que ela coloca: você engessa seu orçamento. Você tem que ter cuidado, porque você vai engessar o seu orçamento e de sua família com esses financiamentos. Ou seja, umas férias que eu costumo ter, não vou ter, porque eu vou estar com minha renda comprometida.
um problema de saúde, uma diversão que eu costumo ter, isso vai ficar tudo engessado, certamente isso vai acabar dificultando que eu goze dessas coisas que eu queria ter ou que eu já tinha. Sua vida muda, o sexto ponto que ela coloca, mas a dívida continua lá. Isso quer dizer o quê? Eu vou comprar um carro, financiamento a longo prazo. Minha vida vai mudar, que eu vou ter mais conforto. Mas será que você, aquelas 3 perguntas que eu fiz lá, será que você precisa? Será que é necessário? Será que eu consigo pagar? Será que esse carro não conseguiria deixar para depois, juntar o dinheiro e pagar depois? Um exemplo, se eu vou para um financiamento de longo prazo, que a prestação é R$1.000, um exemplo de uma casa, se eu pagar R$300 de aluguel, eu vou sobrar R$700 todo mês, já que eu ia pagar R$1.000 da prestação, em 5 anos eu vou estar com uma média de 50 mil. Será que não é vantagem para mim juntar esse dinheiro e comprar à vista? Né? Mas eu vou cair no financiamento. Então, se você vai cair no financiamento, eu não caio no financiamento, mas se eu cair no financiamento, eu já vou para o 7º ponto, que diz o seguinte: financiamento imobiliário, é exceção possível. Às vezes é melhor alugar, a gente diz o seguinte: é melhor pagar a prestação porque um dia vai ser minha. Será que vai ser sua? Mesmo? Será que você vai conseguir pagar durante 20 anos? Será que você não vai ficar desempregado? Será que não vai ter um problema daquela pessoa que ajudava a pagar a sua prestação e não vou conseguir pagar mais? Então, se eu ia pagar uma prestação de R$1.000, por exemplo, se eu optar em pagar R$300 de aluguel, durante 5 anos eu vou ter em torno de 50 mil. Será que não era melhor pagar minha casa à vista? Eu vou cair no financiamento. Então, tá tudo bem, você vai cair no financiamento. Então, tem uma dica que eu dou. Preste atenção no seguinte: se você vai cair no financiamento, você junte todo o dinheiro possível extra e vá sempre amortizando o saldo devedor. Porque você amortizando o saldo devedor, ela dá ao banco para amortizar o saldo devedor como? Um 13º, um terço de FGTS, uma rescisão de algum trabalho que eu tenha, vai lá amortizar o saldo devedor. Lá você tem 2 opções. A opção de amortizar o saldo devedor com redução do valor da parcela, mantendo o mesmo prazo. E a segunda opção, amortizar o saldo devedor, mantendo o mesmo valor da parcela, reduzindo o prazo de financiamento, que termina mais rápido. Os especialistas dizem que essa é a melhor opção, mas essa só vai ser a melhor opção para você se você conseguir manter pagando o valor da parcela. Se aquela parcela estiver sufocando, é melhor optar pela primeira opção que eu disse: amortizar o saldo devedor de financiamento, certo? Eu espero que com essas dicas eu consiga ter ajudado a você a discutir junto com a sua família o seu orçamento familiar, porque geralmente quando a saúde financeira não vai bem sua ou de sua família, a família também não vai bem. Traga seu filho para a discussão, para esse problema, para ele entender como é que compõe a renda de sua família e quem sabe fazer a experiência daquela criança que eu contei no início. Porque como meu pai disse desde que eu sou criança, se você tem R$1 no bolso, gaste 50 centavos, fique com 50 centavos. Porque assim nunca vai faltar dinheiro no seu bolso. Um exemplo minúsculo que ele quis me dar, mas que eu sempre trouxe para a minha vida e não me arrependo. Obrigado a todos vocês, desculpe pelo vídeo ter sido maior, mas o tema é muito importante. Assista com paciência e diga para mim o que vocês acharam. Obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal. Obrigado a todos.